falem. Obrigada pela presença de todas vocês. Esse é o Empreenda Mulher. É uma iniciativa do iCapital Humano e do Meu Jeito. É uma forma aí que a gente está tentando, né, Silvia, dar uma força para as nossas amigas, mulheres lutadoras no meio dessa crise que a gente está vivendo. Então, eu espero que vocês aproveitem. Né, Silvia? A Silvia vai trazer vários exemplos do dia a dia dela para a gente também. Espero que vocês aproveitem bastante e tirem bastante dúvidas aí no decorrer do dia. Bom, vou apresentar o iCapital Humano para vocês, tá? Nós somos uma empresa que surgiu em abril de 2018 com o objetivo de dar treinamentos em liderança, vendas, estratégia, inovação para empresas. Disso, nós começamos a notar que algumas pessoas queriam fazer parte dos nossos programas, mas as empresas não estavam comprando os produtos porque não era a hora, porque ia demorar para investir um pouco, tal. E aí a gente abriu a possibilidade de alguns treinamentos para o varejo, que a gente chama. A gente vende treinamentos para pessoas que queiram participar de alguma forma do mercado de trabalho. Os principais treinamentos que a gente vende hoje, abertos ao público, são o Empreenda, que a gente fez essa versão gratuita para vocês. Depois a gente tem o Neurovendas. O Neurovendas é um grande carro-chefe que a gente fala sobre como vender, como lidar com pessoas, como lidar com o público, atender bem. E aí a gente tem muita coisa com Lego Serious Play. Hoje vocês não vão vivenciar isso, mas na nossa sala de aula, a gente nunca fala mais de 40 minutos sem dar uma atividade, para vocês colocarem a mão na massa e realmente aprenderem o que a gente está falando. Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês e recomendo que vocês tenham papel e caneta na mão para irem fazendo as atividades que a gente vai propondo. Isso aí, boa, Silvia! E digo mais, depois eu vou pedir, depois eu gostaria, por favor, que vocês mandassem para a gente o e-mail de vocês lá pelo Instagram, porque eu vou mandar um material que a gente vai usar no curso para vocês preencherem. Hoje é só o primeiro dia, mas no decorrer dos dias eu vou pedindo para vocês preencherem esse material e depois as primeiras que me enviarem de volta ele preenchido, eu consigo ainda dar um pitaco, corrigir para vocês e falar como é que tá bom? Bom, peraí. Bom, falar um pouquinho de mim, falei da empresa. Eu sou engenheira mecânica, comecei trabalhando com treinamentos na Toyota, fui da área comercial de várias empresas por muito tempo. Agora eu estou terminando, já fiz pós em ADM, estou terminando meu mestrado em ADM. Trabalho muito com comunicação corporativa, fiz um curso na Cornell em Nova York de comunicação. Trabalho com metodologia Lego Serious Play. E além de capital humano, que é a minha empresa, eu tenho uma empresa de vendas de representação de equipamentos industriais. Então, tá aí no sangue vender, empreender, e eu espero que vocês aprendam um pouquinho com essa metodologia de plano de negócios. Mas agora que eu falei de mim, a Silvia vai falar um pouquinho melhor dela e depois eu quero que vocês se apresentem e me falem o nome de vocês e por que vocês querem empreender. Vai lá, Silvia, incentiva essa moçada. Vamos lá. Meu nome é Silvia, eu tenho uma loja de calçados, comecei em 2005. Em 2013 eu encerrei a minha loja física porque deu muito ruim, deu muito errado, eu me perdi muito na crise de 2008. Aí, em 2013 eu decidi abrir a do meu jeito, sozinha, sem sociedade, fiz tudo sozinha, por isso ela chama do meu jeito. E eu coloquei na do meu jeito tudo que eu errei na loja física. Tudo que eu errei, eu tentei fazer de um jeito diferente, do meu jeito, para que não desse errado como deu da última vez. Em 2008, foi uma crise muito difícil, mas foi muito mais fácil que essa que a gente vai passar. Mas foi uma crise para mim, que era muito nova, muito imatura. Eu tenho capital de giro, não consegui pagar, foi para as cucuias a minha loja. Então, o meu jeito nasceu para tentar mudar a história que eu criei com a Yuka, que foi a minha primeira loja, entendeu? Acho que é isso. Legal. E você fez um negócio que continua atuando super forte, né, Silvia, nessa crise. Isso que é o legal de pegar as tendências que a gente tem no momento. Você não deve estar sofrendo hoje, com o seu negócio hoje não está sofrendo com o corona.
Não, não tá. A única coisa que eu tô sofrendo é porque a maioria das fábricas está fechada. Então, os meus fornecedores, assim, é complicado. Mas eu tô sambando para conseguir mais fornecedores, tô me virando, entendeu? Então, a minha venda não foi afetada. O que foi mais afetado para mim são os fornecedores mesmo, entendeu? Mas a gente se vira, né? É. Tem uma coisa que a gente sabe é sambar, né? Legal. Pessoal, se vocês puderem liberar agora o microfone de vocês e me responderem um pouquinho o nome, o que está levando vocês a empreenderem, ou se vocês já empreendem e querem mais informações, quais informações essas que vocês estão buscando? Vamos lá, deixa eu ver com quem que eu vou começar. Fala com a Flávia, que tá com a câmerazinha aberta. Ó. Flávia, vai ser a primeira. Conta pra gente, por favor. Solta o microfone, libera seu microfone. Onde é, Marissa, que ela mexe no microfone? Ela mesma libera. Deixa eu tentar. Peraí. Conseguiu, Flávia? Ah, você consegue mexer aqui em cima? Eu acho que veja se foi. Você consegue falar? Olá, tudo bem? Tudo bom, Flávia? Tudo ótimo. Então tá bom. É que é a primeira vez que eu estou usando o aplicativo, então eu estou super perdida. Normal, fica tranquila. Ai, ai. Conta pra gente, porque você já empreende, você quer empreender, o que tá te motivando? Então, Pode falar, a gente tá ouvindo. tá ouvindo? Pode ir. Então, meu ramo sempre, assim, na verdade, os meus pais, eles sempre foram empreendedores, então eu cresci acompanhando eles. Continua, Flávia, vai lá. E de uns tempos para cá, eu... Tô te ouvindo, pode ir. De uns tempos para cá, me ouve? Era o correio, tinha que abrir. Vai lá, Flávia, conta pra gente. Tem que tirar esse microfone aqui, ó. Peraí. Você viu? O microfone dela tá desativado. Então, mas eu já ativei o som de todo mundo. Ela que tá bloqueando. Ah, entendi. Flávia, a hora que voltar o seu microfone, você conta pra gente. A próxima que aparece aqui, que tá com o microfone livre, É a é a Daniela. Micaele. Pra mim é a Micaele. Micaele, conta pra gente por que se você já é empreendedora, ou se você quer empreender e em que área? Acho que ela também tá sem microfone. Vocês estão me ouvindo? Isso, pode falar. Eu conheci o iCapital Humano pela minha inscrição no curso de neurovendas, que infelizmente ainda não aconteceu pela pandemia, né, que nós estamos enfrentando, mas eu queria desde já elogiar o atendimento, viu, Maressa? Foi muito atencioso, né, e muito compreensivo nessa situação que a gente está vivendo agora. Eu já estou há 5 anos numa empresa na área de atendimento comercial e administração, né? O setor que a gente trabalha hoje é a área de estética. Aprendi muito pela experiência mesmo, né? A minha formação é em administração, e aí eu entrei na área, porque na época foi o que apareceu e gostei muito. Né? Hoje existem alguns objetivos maiores de ter um negócio próprio, mas o que me chamou a atenção e justamente despertou a vontade de fazer esse curso é essa questão de ter várias ideias e não saber por onde começar. Legal. E aí eu acho que talvez seja bastante essa questão que eu possa aprender aqui com vocês. Legal. Eu que agradeço sua compreensão nesse momento de pandemia, viu, Micaele? E depois a gente
vamos ter mais novidades aí com relação ao Neurovendas. E obrigada pelo elogio. E sim, essa ideia, a gente quer ensinar vocês a montar um plano de negócios que justamente vai te ajudar a selecionar algumas ideias e se organizar. Obrigada, Micaele. Quem quer contar para a gente? Quem quer ser a próxima? Priscila, pode ser você, que eu estou vendo que seu microfone está ativado? Pode sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Eu me chamo Priscila, tenho 25 anos e acho que uns 3 anos atrás eu tentei começar o meu próprio negócio, era com vendas de cosméticos. Tá. Eu consegui sustentar o negócio durante uns 8 meses. Eu tirava o meu Prolabore e estava tudo caminhando bem até que, quer dizer, eu achava que tudo estava caminhando bem, né? Tá. Quando eu fui ver, por falta de experiência na administração mesmo, acabou tudo dando errado e eu tive que encerrar. Tá. Aí eu voltei para o mercado de trabalho, mas assim, eu não desisti da vontade de ter meu próprio negócio. Tá. E com as voltas que a vida deu, eu acabei começando a trabalhar como nail design. E hoje eu estou no ramo das unhas. Estou trabalhando para mim mesmo, em casa. Eu tenho um espaço aqui onde eu atendo as meninas. Tá. Eu comecei em outubro do ano passado. E eu vi sobre essa live, esses dias que vocês vão estar dando essas aulas, acho que, se eu não me engano, no perfil da Regina. E eu vi algumas coisas que vocês estavam propondo sobre essa questão de saber organizar um plano de negócio, que é a minha maior dificuldade. E por isso que eu estou aqui. Eu quero ver o que vocês têm para oferecer e para eu tentar me organizar, porque a minha maior dificuldade hoje é, como a moça que falou anteriormente, eu tenho várias ideias, mas na hora de colocar no papel, de me organizar, de colocar em prática, parece que eu travo, assim, né? Beleza. Isso vem me atrapalhando bastante. Beleza. Vamos te ajudar nisso, Priscila. Obrigada aí pela confiança. Imagina. Daniela, seu microfone também está ativo. Conta pra gente. Jaque, vamos você, Jaque. Liberou a câmera, é sua vez. Daniela, não a ouvi responder. Eu entrei meio atrasada na live, eu tô meio perdida ainda. Não tem problema, eu estou Mas perguntando o nome de vocês e em que área vocês querem, por que vocês querem empreender. Então, eu me chamo Jaqueline, eu trabalho na área de cabeleireiro, Tá. trabalho com meu pai e eu fico bem perdida nessa área de empreender, de como seguir com o negócio, esse tipo de coisa. E eu vi que vocês ajudam bastante, por isso que eu me interessei. E aí eu vi que a Regina fez um e ela eu achei bem legal, bem interessante, por isso que eu procurei. Legal, vamos lá, vamos tentar te ajudar, sim. Daniela, quer falar agora? Flávia, quer tentar falar agora? Agora deu. Agora tá me ouvindo? Flávia, Acho que eu acabei mexendo em algum botão aqui. Conta pra Então, gente. bom, eu sou a Flávia, tenho 33 anos, sou de Limeira. E como eu havia falado anteriormente, sempre fui do ramo do comércio, dos negócios, né? Só que o que mais assim mexe com os negócios é a área de administração. Eu não consigo administrar muito bem. Tá. Sou boa em comprar, sou boa em vender, mas nessa parte, na questão de administrar o negócio, na gestão mesmo, eu tenho muita dificuldade. E gostaria de fazer um elogio para a Silvia, que eu acompanho ela, e, nossa, ela é minha inspiração. Me inspira muito os meus negócios. E é mesmo, que legal. Flávia. O que você vende, Flávia? Então, no momento agora, eu estou trabalhando com roupas. Só um minutinho, filho. E você está conseguindo vender nessa época de pandemia? Como é que tá? Então, diminuiu um pouco, sim, viu? As vendas, há uns 15 dias atrás caiu bastante. Essa semana passada e ontem voltaram bastante clientes a comprar.
Mas você tem Ai. portas abertas ou você vende porta a porta, vende pela internet? Qual que é seu canal? Isso, porta a porta. Legal. Eu entrego a domicílio. Tá, bom, que daí sua loja não é fechada nessa época de pandemia. Isso, verdade. Mas assim, eu tenho um sonho em abrir uma loja física, sim. Até porque várias clientes procuram. Ai, Uhum. queria ir muito na sua loja, tal. Mas isso aí agora é planos para o futuro. Obrigada, Flávia. Eu agradeço. Luana, conta pra gente o seu desejo de empreender, de onde vem, ou se você já empreende. Na verdade, eu sou a Melina, que eu tô na conta da minha esposa. Desculpa, vou riscar a Luana e vou pôr Melina, seu nome? Então tá bom, anotado. Então, eu quero começar a fazer as consultorias de estilo, que eu estudei para isso, e aí eu nunca vi uma melhor oportunidade, quero tentar agora, e iniciar uma loja online Tá, também. beleza. Tentar com as consultorias. Então, como eu vou iniciar agora, eu estou tentando buscar aprendizado e coisas assim, de acordo com para empreendedorismo. Tá, e você já sabe o que você quer trabalhar nessa loja online? Que tipo de produto? Roupas femininas e acessórios femininos, Tá, primeiramente, mas eu ainda estou analisando bem, assim, de acordo com o segmento e tudo mais. tá, beleza. Obrigada, Melina. Não, Luana, até anotei para não esquecer. Obrigada, vamos tentar te ajudar sim. Cadê? Jaque, você quer nos contar? Você falou já. Ah, desculpa, cabeleireiro com pai, perdão, Jaque, confundi aqui. Desculpa. Deixa eu ver quem falta. Luana e a Melina, Jaque já E falou. falta a Daniela. Boa, obrigada. Daniela, você nos ouve? Acho que não, Má. Bom. Então tá bom, Daniela. Depois, se você quiser contar pra gente, vamos lá. Eu vou desativar um pouquinho o som de vocês pra gente conseguir falar. Aliás, bom. Beleza, vamos lá. Aliás, se não vou cancelar todo mundo, se vocês puderem deixar o microfone de vocês no mudo, é melhor que daí nada interrompe a gente. Vamos lá. O que a gente vai falar nesses dias, pessoal? Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do plano de negócios. A gente vai falar sobre o pacote ou a proposta de valor, que é a parte fundamental para a gente começar um negócio. Aí a gente vai falar um pouquinho de estratégia, de vantagem competitiva. As palavras podem parecer um pouquinho complicadas, mas vocês vão vendo que vai ser bem fácil transformar isso em algo prático. De novo, papel e caneta na mão, é super importante, pessoal, porque a ideia é que depois dessas 3 semanas, dessas 3 quartas-feiras de aula, vocês saiam com um plano de negócios em mãos mesmo, e depois vocês vão olhando esse documento que vocês vão escrever para vocês se guiarem nas atitudes de vocês. Bom, depois no dia 22 de abril a gente vai falar um pouquinho sobre segmentar clientes, que é entender quem que vai ser seu público-alvo, quem que vai comprar o teu produto. A gente vai falar sobre o relacionamento e os canais de atendimento, canais de vendas com os clientes e atividades, parcerias e recursos chaves. Tudo que é chave quer dizer que você tem que fazer com muita atenção. E aí, nesse caso, de ser uma pequena, uma nova empreendedora, uma startup, são assuntos que você precisa cuidar com afinco e normalmente você deixa eles consigo própria. Depois, no dia 29 de abril, eu acho que é a parte fundamental, ainda mais para todo mundo que falou da questão de administração, de gestão, de dificuldade financeira, a gente vai falar um pouquinho de estrutura de custos e a gente também vai falar de previsão de receitas, como calcular o que pode ser que entre, etc. E também vamos falar de precificação. E nesse dia também, mais papel e caneta. A Flávia, enquanto isso, não, a Flávia não, desculpa, a Daniela nos falou que nos ouve enquanto isso, mas vocês não nos ouvem. Se você quiser, então, mandar mensagem, o seu telefone, o seu microfone, Daniela, estava liberado aqui sim, tá? Se você quiser escrever os seus motivos de empreender, vai ser legal. Bom, vamos lá, então. Qualquer dúvida, gente, podem liberar o microfone e falar, tá?
Plano de negócio. Por que é importante um plano de negócio? Mas antes, o que é um plano de negócio? Ter um plano de negócio é você não acordar amanhã e falar, tive uma ideia boa, por exemplo, vou vender caneta. E simplesmente comprar caneta e começar a oferecer para seus amigos sem calcular, sem pensar em nada. Plano de negócio é você analisar, botar tudo no papel mesmo, antes de você começar realmente a atuar. Antes de você comprometer dinheiro, gastar com estoque, gastar com fornecedor, gastar com mídia digital. Antes de tudo isso, você tem que planejar. Essa fase de planejamento é o que a gente chama de plano de negócios. E é legal porque à medida que você faz, em primeiro lugar, você consegue raciocinar bem sobre o tema, e em segundo lugar, você consegue pedir a opinião de outras pessoas sobre o assunto. Bom, e só para mostrar para vocês um pouco da importância do plano de negócios, se vocês olharem aí no cantinho da tela, ela fala para a gente que é uma pesquisa americana, tá? Que a razão da maioria das startups, das empresas pequenas falharem é justamente porque o modelo de negócio não era viável. A maior razão, 51% das falhas dessas startups da pesquisa falharam por falta de um plano de negócios viável. O que isso quer dizer? Que além de pensar o seu negócio, você tem que botar na ponta do lápis. Por quê? Lá no último dia a gente vai falar de estruturas de custo e precificação. Digamos que você faça como a Flávia e venda roupas. E aí você descobre, você acha que você compra uma blusa por, sei lá, R$50 e revende por 100. E você acha que 50 tá legal. Só que você alugou um lugar que você vai pagar de aluguel R$5.000 por mês, por exemplo. Isso quer dizer que você só para pagar o aluguel vai ter que vender 100 peças de roupa. Essa é a primeira conta que a gente tem que fazer. Se a gente tem a possibilidade de vender, ou vai ter a quantidade de clientes que paga os nossos custos, e mais ainda, se a quantidade de clientes que a gente vai ter paga o nosso custo e o quanto a gente quer ter de receita, porque ninguém empreende só para pagar custo. Então, esse é o objetivo do plano de negócios, entender uma série de aspectos e, por último, entrar nessa questão financeira. Mas antes de entrar nessa questão financeira com vocês, a gente vai usar uma modalidade de plano de negócio que se chama Canvas. E ela que eu quero que vocês, é isso que eu quero mandar no e-mail de vocês depois, para vocês. Hoje a gente vai fazer um bloquinho só desse Canvas. Os outros blocos a gente vai preenchendo na semana que vem. Ele que eu quero mandar ou por WhatsApp ou por e-mail para vocês, porque depois que a gente pensar um pouco na primeira parte desse Canvas, eu quero que vocês reescrevam depois nele, para vocês pensarem mais um pouquinho no decorrer da semana e verem se de uma semana para outra vocês mudam de ideia ou se aprofundam mais nesse aspecto, tá bom? Então, como a gente faz um plano de negócios? Simples, usando esse modelo que a gente tem, que é o Canvas. O que acontece, tá, com o Canvas? Ele é um papel que depois, já disse, vou mandar para vocês, e ele ajuda a gente a pensar nas principais questões do empreendedorismo. E o que quer dizer isso? Principais questões do empreendedorismo. A gente vai começar pensando pelo centro aqui do Canvas. E o Canvas ajuda porque seu plano de negócios vai estar pronto quando você conseguir preencher todos esses quadrados. A gente vai começar aqui pelo centro, falando de proposta de valor. Já vou explicar para vocês, e proposta de valor não é o quanto a gente vai cobrar pelos itens que a gente vai oferecer, tá bom? Mas a gente vai começar hoje falando de proposta de valor e aos poucos a gente vai preenchendo de dentro para fora. Então, todas essas partes de relacionamento com o cliente, canais, segmento de cliente, atividade-chave, recurso-chave, parceria-chave, nós vamos preencher no segundo dia. E a parte de baixo, que é fluxo de receita, estrutura de custos e a precificação, a gente vai falar no nosso último dia de evento, tá bom? Vamos lá. Um jeitinho, vocês vão receber o Canvas dessa forma aqui, ó, que é um pouquinho mais fácil daí para vocês preencherem. De onde saiu esse método? Se alguém tiver curiosidade, saiu desse livro aí que fala do modelo Canvas,
plano de negócios com o modelo Canvas. É uma literatura que está sendo muito usada. A primeira vez que eu tive contato com ela foi em 2000, sei lá, acho que 2015, quando eu fiz minha primeira pós lá no INSPER. E esse é o modelo que eles usam para ensinar empreendedorismo. E vou falar, toda vez que eu tenho uma ideia de negócio, gente, eu rabisco. Se eu não dá para imprimir, eu rabisco numa folha de papel o Canvas e começo a preencher para ver se meu negócio faz sentido. Preparadas, então? Todo mundo com lápis e caneta na mão? Como é que tá? Bom, eu quero ver os joinhas, pelo menos, na câmera. Enquanto isso, a Daniela falou pra gente, trabalhei em uma empresa por 26 anos e hoje eu quero empreender. Estou fazendo um curso de maquiagem profissional, que é uma vontade que sempre tive foi trabalhar no ramo de beleza. Estou buscando conhecimento para empreender. Beleza, Daniela, esperamos conseguir te ajudar, sim. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos entender o que é proposta de valor da tua empresa. O jeito mais simples de explicar a proposta de valor é assim. Você tem que pensar que você não é a única no mundo. Eu não sou a única empresa de treinamentos. A Silvia não é a única loja digital de calçados e itens femininos. E quem está aí no ramo da beleza não são as únicas artistas de maquiagem, de unhas e etc. Você tem sempre que pensar que existe concorrência. A proposta de valor é o que faz você tem que ter muito claro em mente o que faz o seu cliente escolher você ao invés do seu concorrente. Por que vale a pena para o cliente fazer negócio comigo? E é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai destrinchar um pouco essa questão. Por que o teu cliente vai escolher fazer o ritual de beleza com você? Por que ele vai comprar um produto da sua loja? Ou por que a sua ideia é inovadora e vai fazer sentido para ele? O que é fundamental? Diferenciar valor de preço. Quando eu falo proposta de valor, eu não estou falando do preço que você cobra. É muito mais do que isso. Eu estou falando de características da sua empresa. Eu estou falando do como você consegue se diferenciar da multidão. O que vai fazer aquele cliente comprar contigo ao invés do concorrente? Eu tenho um centro de beleza e todo mundo que trabalha perto de mim vai vir se cuidar comigo. Será que isso é suficiente? Será que você não precisa, além disso, ter um atendimento especial? Será que sua localização geográfica é o que vai resolver o problema? Será que a variedade de produtos e serviços que você oferece vai resolver o problema? Será que o atendimento especial, personalizado, resolve o problema? É isso que você tem que pensar. Como você vai combinar características do seu negócio para isso ser diferente, para isso fazer sentido e o cliente optar por você. Por exemplo, o Uber chegou no mercado sendo super inovador, né? A gente tinha os táxis e daí, de repente, apareceu um aplicativo que você não precisava ficar manuseando dinheiro, você chama em qualquer lugar que você mora e isso é um negócio super disruptivo, inovador. Será que eu tenho uma proposta de valor inovadora e disruptiva assim? Ou eu tenho uma proposta de valor um pouco mais convencional e aí o meu mercado, a minha concorrência é mais agressiva? Você tem que pensar em tudo isso. Explicando ainda o que é proposta de valor para vocês. Vamos falar aí que todo mundo gosta muito de falar, né? A gente tem a Starbucks, por exemplo. A Starbucks, ela pensa o seguinte, se você vai comprar um pacote de café pilão no mercado, custa 12, 13 reais, às vezes você pega uma promoção do Carrefour Online, que eu adoro fazer compra por lá, você paga um pouquinho menos. Mas se você vai comprar um expresso num aeroporto, numa padaria, qualquer lugar, ele nunca fica menos de 5 reais. Você já começa a pagar metade do que você pagava por 100 cafés em um cafezinho expresso. Só que se você vai comprar um café no Starbucks, você, sua filha, seu filho, sua sobrinha, seus tios, gastam 15 reais ou até mais num copo de café. Poxa, como que eles conseguem isso? Como tem gente que, sabendo que comprar o pó de café custa 12 reais e dá 100 cafés, como que alguém vai lá e gasta 15 para comprar da Starbucks? Por toda a experiência que eles conseguem gerar. Não é só café. Tem o café, tem o apelo de marca, tem o tipo de atendimento, tem o ambiente que é super inovador.
é legal consumir da Starbucks, o status relacionado a consumir a marca. Isso é proposta de valor. É o quanto você consegue, de alguma forma, se diferenciar dos seus concorrentes e, mais importante que isso, o seu cliente aceita pagar por isso. Porque não adianta nada você falar, por exemplo, faz de conta que eu estou vendendo esse curso Empreenda e acho que ele pode ser vendido por R$2.000, porque ele é um baita curso. Se ninguém pagar R$2.000 pelo meu curso, não adianta nada. Isso não é uma proposta de valor que o mercado validou. Proposta de valor é o quanto eu consigo me diferenciar do concorrente, mas ainda assim o cliente aceita pagar por isso que eu estou oferecendo. Então é um pouquinho, deu para entender a ideia? É um pouquinho disso que a gente vai falar. Como que essas empresas bem-sucedidas, elas vão conseguindo mesclar esses aspectos? Bom, primeira coisa é que empresas bem-sucedidas, elas entendem melhor as necessidades dos clientes e os desejos desse cliente. E elas também entendem os pontos fracos e fortes dos concorrentes. Então você precisa sempre lembrar, você não está sozinho no mundo. Você precisa sempre considerar o que é importante para o seu cliente e o que é importante e como vem atuando o seu concorrente. E aí, uma coisa que é legal, uma informação que não está no slide, mas que eu estava falando disso, acho que até na live que eu tinha feito com a Silvia, né, Silvia? Na semana passada ou retrasada, que existem 2 tipos de empreendedorismo que a gente fala. O empreendedorismo de subsistência e o empreendedorismo de de subsistência e necessidade e o empreendedorismo de oportunidade. Bom, o empreendedorismo de necessidade ou de subsistência é o seguinte: eu preciso me sustentar, então eu preciso abrir um negócio. E aí eu vou pensar rapidamente o que está faltando no meu bairro, por exemplo, e abro um negócio relacionado àquilo. Ele é motivado só pelo preciso urgente abrir alguma coisa e ganhar dinheiro. Vocês vão ver que com essa crise do corona e muita gente ficando desempregada, vai surgir muito empreendedorismo de necessidade ou de subsistência. O outro é o empreendedorismo de oportunidade. Claro que você precisa ganhar dinheiro também, mas a sua maior motivação quando você é empreendedor de oportunidade é que você descobriu que existe uma lacuna no mercado, existe uma necessidade no mercado que não foi suprida por ninguém. De novo, como o Uber, eles notaram que existia uma necessidade no mercado das pessoas se locomoverem de uma forma mais barata e com muito mais atenção e comodidade que o táxi. Isso é um empreendedorismo de oportunidade. Então você também tem que pensar, quem é você? A pessoa, o empreendedorismo de oportunidade, ele tem muito mais chance de sobreviver, porque ele percebeu uma necessidade do mercado e ele se prepara para atender essa necessidade. E é isso que agora vocês estão se preparando, então espero que vocês consigam enxergar justamente essas necessidades. Bom, proposta de valor. Lembra que eu acabei de falar que as empresas bem-sucedidas, elas conseguem perceber desejos e necessidades dos clientes, pontos fortes e fracos dos concorrentes. E é nisso que consiste a proposta de valor. Ela tem 3 aspectos fundamentais. O primeiro é como você vai se diferenciar. Você precisa conhecer o seu concorrente, se você não sabe o que o seu concorrente pratica, você não sabe se diferenciar. E, principalmente, você precisa conhecer o seu cliente. Então, só existe proposta de valor a partir do momento que eu conseguir analisar esses 3 aspectos. Como vou me diferenciar, como se comporta o meu concorrente e como se comporta o meu cliente. Então, anotem agora, peguem esse papel e caneta que eu falei e anotem aí que uma proposta de valor é responder essas 3 perguntas. Eu vou ajudando vocês, mas o principal é como eu vou me diferenciar, como é meu concorrente, ponto fraco, forte, como ele atua, quanto ele cobra e quem é meu cliente. Onde ele está? Ele precisa realmente do que eu estou oferecendo? Ele vai poder pagar pelo que eu estou oferecendo? Isso é o principal, o primeiro passo de qualquer empreendedor. Não existe só, vou ter uma boa ideia e vou para o mercado. Você precisa estudar o mercado antes. Isso quer dizer estudar cliente e estudar concorrente também. Vamos lá, tripézinho, vamos lá com cada pedacinho desse tripé.
Alguma dúvida, meninas? Silvia, você consegue falar? Eu te bloqueei o microfone. Peraí, que eu acho que eu te deixei sem som, desculpa. Não, Pronto. fui eu que me bloqueei. Ah, tá, então tá bom, desculpa. Silvia, a Silvia participou, que ela me ajuda bastante, ela participou de um dia de empreenda. E aí ela deu um exemplo Presencial, né? presencial. Quando a gente podia fazer presencial. E aí ela deu um exemplo muito legal de como... Conta, Silvia, do rapaz que queria abrir aquela loja de artigos específicos, acho que evangélicos. Conta aí para homens, como que era a história, que você deu uma dica muito boa. Vixe, eu não lembro. Ah, ele queria abrir. Ele morava onde? Ele morava numa cidade que eu acho que é Itapevi, que eu acho que não é uma cidade grande, ou Vargem Grande Paulista, uma das duas. E Que aí, tinha muito evangélico, não é isso? isso, e ele explicou pra gente que ele queria abrir uma loja de roupa evangélica masculina, porque ele, como evangélico, sentia falta de onde comprar terno e tal. Na hora, a Silvia fez uma pesquisa no celular dela da quantidade de pessoas que tinha na cidade. E ela já virou para ele e falou, mas jura que você acha que comporta? Se de repente, sei lá, acho que tinha quantos habitantes? Vamos chutar, vai, 50 mil habitantes. E já tinha tipo 10 lojas iguais às que ele queria, entendeu? E a Silvia Queria ser só mais uma. A Silvia fez uma pesquisa na hora, no Google, enquanto ele explicava o negócio dele, só para olhar, e já conseguiu falar, olha, talvez não seja tão importante para as pessoas da sua cidade uma loja só masculina. E daí ela começou a dar dicas para ele. Mas esse exemplo todo é para vocês saberem, gente, não é difícil saber quem é o concorrente, quem atua na região, para você encontrar formas de diferenciação. Bom, vamos lá. Primeiro passo, então, que eu falei para vocês da proposta de valor é se diferenciar. E aí, tem algumas formas da gente gerar diferenciação. A gente fala de 3 delas. Valor baseado em desempenho, proposta de valor baseada em desempenho, proposta de valor baseada em relacionamento e proposta de valor baseada em preço. Não é uma coisa ou outra. Você tem que saber a resposta para esses 3 itens da diferenciação. O que é desempenho? É quando você tem alta qualidade, seja no seu produto, seja no seu serviço, quando você tem alta durabilidade. Você está oferecendo alguma coisa de altíssimo nível. Isso é um valor baseado em desempenho. Por exemplo, lembra que eu falei que eu ainda trabalho com produtos industriais? O meu valor é baseado em desempenho porque eu tenho uma ferramenta que ela dura muito, um equipamento que dura muito e é vendido. E mais do que isso, ele faz a operação industrial em muito menos tempo que os meus concorrentes. Isso é um valor baseado em desempenho. Quando a gente fala de serviço, por exemplo, você quer ter um espaço para atender seus clientes. O que é desempenho? O ambiente da prestação de serviço. Ele tem que ser um ambiente clean, chique. E assim, não dá para comparar com o ambiente que presta esse serviço numa região mais glamourizada da cidade? Não tem problema. A gente está falando, tudo isso é relativo aos seus concorrentes, é relativo ao lugar que os seus clientes compram e adquirem produtos. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas se você quiser ter o valor baseado em desempenho, você precisa ser o melhor dentre os concorrentes que você está considerando. Bom, o valor baseado em relacionamento, ele está muito linkado à experiência de compra e ao atendimento. É você se relacionar com o cliente de um jeito muito especial. E vou falar da Silvia. Ela se relaciona muito bem com o cliente. Eu acho incrível. Eu abro meu celular sempre do meu jeito, é o primeiro stories que aparece, e ela não fala só de sapato, ela conta como é a rotina dela, ela fala do dia a dia, e é gostoso pra gente saber disso. Então ela tem uma base em relacionamento que eu acho super forte e super exemplar, né, Silvia? Isso faz você gastar um tempão, não faz? Faz, tá super difícil agora na quarentena, que eu tô com a loja, tô com a casa e tô com as crianças, então tá super complicado. Tô trabalhando por 3. Deus meu, eu não tenho criança, gente, mas eu imagino quem tem, que não deve estar nem um pouco fácil. Nossa, Parabéns tá para muito vocês. difícil.
Eu já abandonei a proibição do tablet, o Arthur fica no tablet o dia inteiro, porque eu já não tenho mais o que inventar. Pra mim, tá complicado. Eu tenho um professor que eu fui apresentar um trabalho esses dias do mestrado, e daí ele falou: Maressa, me desculpa, não vou mais poder fazer a reunião, porque acabou o gás de casa, tá em falta de gás, eu não consigo comprar. E aí agora o micro-ondas pifou. E eu tô desesperado tentando comprar um micro-ondas online, porque eu tenho 2 crianças para alimentar. E os filhos atrás, assim, da cabeça dele. Tá ótimo, professor, relaxa. Outro dia a gente faz. E então, Tá super difícil. Bom, mas voltando lá para nossa diferenciação, é o seguinte: valor baseado em relacionamento é quando você atende seu cliente, dá experiência de compra de uma forma muito agradável. Vou contar um exemplo. Meu sogro precisava fazer um terno para um evento, fazer toda a roupa lá inteira. E aí ele estava contando pra gente que tinha uma pessoa de muita idade no bairro que atendia e ele costumava fazer com ele. Mas que ele não queria mais fazer porque ele não aguentava mais chegar lá e ser tratado por aquele senhorzinho cheirando naftalina. E aí que você faz? Isso é uma experiência de compra, ela tem que ser agradável. Por mais que seu cliente esteja acostumado e ele vire seu amigo, você não pode deixar de ser cortês e de tratar ele como um rei dentro do seu espaço, seja virtual, seja presencial, por mais que o tempo passe, se seu valor for baseado em relacionamento. Bom, e aí a gente tem o valor, a proposta de valor baseada na diferenciação por preço. O que quer dizer? Quer dizer que eu cobro muito barato e eu sei que eu vou conquistar clientes porque ninguém consegue me bater em preço no mercado. Nesse caso, o cliente já espera que a sua qualidade seja um pouco inferior. Normalmente, quem paga menos por uma coisa sabe que o desempenho, qualidade, está ali no grupinho do desempenho. Normalmente, quem paga menos por uma coisa sabe que o desempenho não vai ser tão incrível. Desculpa, pessoal, a boca secou. Bom, quem paga menos por uma coisa sabe que o desempenho não vai ser tão incrível e também sabe que o relacionamento, o atendimento, pode ser que não seja o melhor. Diferente de quando você determina que o seu valor está baseado em qualidade, em produto de alto nível ou de atendimento de alto nível, você já sabe o contrário, você sabe que seu preço pode ser um pouco maior que a concorrência. Então, tá dando para entender essa ideia? Sempre analisando o mercado, concorrência e entender, legal, eu ofereço qualidade, eu ofereço atendimento ou tudo isso meu é muito ruim, eu tenho que abaixar preço? Ou não? Tenho qualidade, tenho atendimento bom e isso justifica que eu cobre um pouco a mais pelo meu serviço, pelo produto que eu estou vendendo. Beleza? Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, para eu não ficar só falando. O exemplo é o seguinte. Vou falar aqui da minha empresa, do Instituto, e aí vocês me falam um pouquinho, a Silvia vai falar um pouquinho do meu jeito. Papel e caneta na mão, porque vocês já vão começar a escrever sobre o negócio de vocês. Então, assim, qual que é teu produto, qual é o serviço que você oferece? Bom, o meu são treinamentos. Eu sou uma escola de negócios e ofereço treinamentos. A minha qualidade, aqui é a abinha do desempenho, tá? A minha qualidade, ela é superior, ela é inferior ou ela é igual dos concorrentes? Então, vocês da área da beleza, sua qualidade de atendimento, ela é superior à qualidade do serviço que você presta. Quando você vai, sei lá, tingir um cabelo, não sobra nenhum fiozinho branco. Quando você vai fazer uma sobrancelha, fica bem desenhada mesmo? É superior? É igual? Todo mundo aí no seu bairro faz mais ou menos a mesma coisa? Ou é inferior? Beleza. E o que faz dessa qualidade superior? Eu tenho uma qualidade superior a muitos dos meus concorrentes, por quê? Porque todas as pessoas que trabalham conosco e dão treinamentos, obrigatoriamente, elas têm formação e têm experiência de mercado. Eu não trago ninguém para dar um treinamento que tenha só experiência acadêmica, por exemplo, ou que seja uma pessoa que não tem nenhum tipo de vivência com aquele assunto. Então, sempre eu tenho alguém com experiência de mercado falando nos treinamentos que a gente oferece. Além disso, também, dando um exemplo do que me diferencia como e-capital humano. A metodologia de ensino que eu uso, ela é muito, a gente chama de metodologias ativas. O que isso quer dizer? Eu nunca falo
ou qualquer pessoa que está na nossa sala de aula fala por mais de 40 minutos sem dar uma atividade, sem pedir uma interação. Então, vocês viram que lá no começo eu pedi para todo mundo se apresentar, dizer para que veio, o que era para fazer. Agora eu falei, peguem papel e caneta, anotem. Claro que com online isso fica mais difícil, mas quem já esteve na nossa sala de aula, Silvia, Regina, sabem que a gente não passa mais de 40 minutos sem dar uma atividade. A gente usa muito Lego e etc. Bom, estou contando tudo isso para vocês entenderem o que são as diferenciações, como se diferenciar em desempenho. E aí a Silvia vai contar para a gente, vai responder essas 3 perguntas do negócio dela, como exemplo para a gente. E aí eu gostaria que vocês escrevessem a de vocês também aí nas suas casas. Silvia, vai lá, conta para a gente, por favor. Vamos lá. A minha intenção, do meu jeito, é trazer uma moda acessível para todo mundo, entendeu? Eu gosto de me vestir bem, mas eu não gosto de pagar muito caro. Então, eu fui atrás de coisas que eu acho bonito, que eu compraria para mim, e aí eu passo para vocês por um preço que eu acho justo. Porque eu acho que tá muito difícil ter dinheiro hoje em dia, e a gente tem que saber aplicar muito bem o que a gente tem, né? Mas também não precisa ficar vestindo só trapo todo dia. Então, a minha intenção foi essa. Por que não colocar uma roupa legal, com preço legal, um sapato legal, com preço legal? Eu tento me diferenciar mostrando todos os detalhes dos produtos que eu vendo, do jeito que eu gostaria de saber numa loja online, que eu acho que isso é muito difícil. Mesmo nas lojas online que você vê vídeo, por exemplo, as pessoas ficam fazendo aqueles vídeos rapidinhos, que são legais, né? Mas eles não têm informação. Então, eu gosto de colocar informação para que vocês entendam no quesito do sapato. Por que eu faço tanto duelo? Porque é como se a gente fosse uma loja de sapato e o cara descesse com 1 milhão de caixas para vocês provarem. Aí vocês colocam um sapato no pé, outro sapato no outro, sapato no outro, para ir provando, para decidir qual que vocês querem, entendeu? Então, a minha intenção é essa, passar muita informação para vocês, para que vocês tenham uma compra consciente gastando menos. Acho que é isso. Legal. Um dos diferenciais da Silvia é justamente que ela conseguiu fazer um mix legal entre produtos e público. Ela consegue criar esse link entre é bonito, mas é acessível. Isso é a proposta de valor. Vão respondendo aí depois para vocês preencherem no que a gente vai mandar por e-mail. Então, qual que será seu produto, serviço? Eles têm qualidade superior, igual, inferior? E o que justifica essa qualidade se ela for superior? E aí, continuando a nossa mão na massa, lembra que a gente tinha a diferenciação baseada em qualidade, relacionamento e preço. O que é relacionamento? Tá, o seu cliente ele vai falar direto com o dono quando ele entrar em contato com você e você vai tratar ele muito bem? Você é dona, você atende? Ou você treinou uma pessoa para ser um vendedor muito atencioso? Como você se relaciona? Você ensina... Eu estava lendo, ainda falando sobre a Starbucks, eu estava lendo o seguinte, que tem um treinamento que eles dão, que eles explicam que os funcionários e a Starbucks querem ser o melhor vizinho do bairro. E o que o melhor vizinho do bairro faz? Agrada! Faz um agrado quando alguém chega. Então a pergunta é, como você vai se relacionar de uma forma que agrada o cliente? Você vai fazer disso um diferencial? O atendimento, ele está dentro de relacionamento. Você vai usar só os canais digitais, você vai ter uma atendente educada que vai receber as pessoas, vai ser a pessoa que comprou com você, ela vai ter essa linha direta de comunicação contigo, ou ela nunca vai saber qual que é o rosto por trás do seu e-commerce, por exemplo. Dentro ainda de relacionamento está a experiência de compra. É fácil comprar de você? A gente tem visto muito falar de UX, não sei se vocês têm ouvido, de uma profissão que está super na moda, que é o UX Designer. O UX, ele trata da experiência de compra do consumidor, principalmente na internet. Então, assim, por exemplo, vi um anúncio de um treinamento sendo vendido. Quantas páginas e quantos cliques diferentes eu tenho que dar até eu ter as respostas que eu preciso, até eu chegar no espaço do botão de fazer a compra do produto. Isso é experiência de compra digital. Mas como é a experiência de comprar com você fisicamente? Você treina as pessoas que estão com você se preocupa em ser cortês todos os dias? Tudo isso você tem que ir anotando.
porque você tem que ter um padrão nisso tudo, nesse teu atendimento. Não pode depender, você que atende público, não pode depender de você estar num dia bom, um dia ruim. Quando você veste a carapuça de empreendedora, você tem aquele padrão de atendimento, aquele padrão de relacionamento, é seu padrão, você tem que obedecê-lo. Bom, e aí, por último, preço. Com tudo isso que eu ofereço, de desempenho, de qualidade, de atendimento, de relacionamento, eu posso cobrar um pouquinho a mais do que eu sei que é praticado no mercado, ou eu vou vender muito barato porque eu sei que eu não dou tanta atenção ao atendimento e meu produto tem baixa qualidade. Todas essas perguntas você tem que ir respondendo para definir sua proposta de valor. E aí vai uma dica de ouro. Uma forma de encontrar essa resposta é: como foi que você percebeu que o mercado precisava de você? Como foi? Olha só, reparem no que a Silvia falou. Eu resolvi que eu me vesti. Ela partiu de uma experiência própria, mas que foi validada por uma série de clientes. Eu percebi que as pessoas queriam se vestir bem a um preço acessível. E aí eu vou dando o que as minhas clientes precisam, no sentido de detalhes. Vocês vejam que a Silvia se coloca muito no lugar do cliente. Ela quer dar uma experiência para o cliente, com esses duelos, por exemplo, mais próximo da real, de estar numa loja, possível. Então a pergunta é: pare e reflete. De onde eu tirei a ideia? Como eu percebi que o mercado precisava disso que eu quero vender, trabalhar ou empreender? De novo, vou me usar como exemplo. Treinamento. Eu trabalhei em multinacionais desde, deixa eu pensar, desde 2008. E aí, peraí que uma pessoa está querendo entrar, pessoal. Pronto, consegui. Eu trabalhei em multinacionais desde 2008. E aí eu comecei a notar. Primeiro eu fui da área comercial. Depois, quando eu mudei de empresa uma vez, eu vi que os vendedores nessa outra área comercial não tinham nenhum tipo de treinamento. A primeira empresa que eu trabalhei treinava muito vendedor. Depois eu fui ver que dessas que eu tinha passado, só uma tinha treinamentos voltados à liderança. E ainda assim, não eram treinamentos voltados a soft skills, que a gente chama, que são as capacidades das pessoas terem competências pessoais, como comunicação, inteligência emocional desenvolvidas. Eu também, de uma experiência pessoal, eu percebi que as empresas não estavam focando nisso e resolvi criar produtos que eu pudesse vender para essas empresas. Então, assim, como você percebeu que o mercado precisa disso especificamente que você está oferecendo? Aí você fala: poxa, Maressa, mas tem muita gente que oferece treinamento para empresas. Verdade. Mas quando eu começo a olhar as metodologias que a gente usa, tem menos pessoas que oferecem. Quando eu começo a olhar quem eu me relaciono, que é o meu networking que a gente fala, e quem são as empresas que eu consigo acessar pelas pessoas que eu conheço, eu me diferencio mais ainda do concorrente. Então pensa nisso, como você percebeu que o mercado precisava disso que você quer oferecer e como você vai acessar essas pessoas que precisam disso. Isso entra também no nível de relacionamento que você desenvolveu no decorrer da tua vida. Você desenvolveu acesso às pessoas que você precisa para vender o seu produto, para vender o seu serviço? Bom, e aí lembra que eu falei que a gente tem alguns pilares. Eu falei que a proposta de valor a gente precisa se diferenciar, a gente precisa conhecer nosso cliente e a gente precisa conhecer o nosso concorrente também. Bom, e aí a minha pergunta para vocês é: vocês conhecem os seus concorrentes? Quem aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua ou no seu espaço de envio de produtos via internet, por exemplo, faz o que você faz? Eu vou dar um exemplo para vocês. Para cada treinamento que eu ofereço, para cada programa que eu ofereço, eu tenho uma tabela que eu elenco os meus 4 ou 5 principais concorrentes. E eu elenco assim, eu anoto o que são os diferenciais deles, eu anoto o que eu acho que não é bom deles, e eu anoto o preço que eles cobram de tudo. Isso é muito importante para a gente definir a nossa concorrência. E aí eu pergunto para vocês, você sabe definir um concorrente? Bom, já que está todo mundo no mudo,
existe uma regra de mercado no mundo administrativo que ela fala que é a regra dos 5%. Simplificando muito essa regra, o que ela quer dizer? Que se você vende, por exemplo, eu vendo esse batom. Se eu vendo esse batom e a minha vizinha vende um outro, deixa eu ver se eu tenho outro aqui perto, e minha vizinha vende esse batom, beleza, eu tenho 10 clientes para esse batom. Se eu aumento o meu preço em 5%, quantos clientes desistem do meu batom e vão comprar o batom do concorrente? Isso a gente chama de regra dos 5%. Toda vez que eu aumento o meu preço em 5% e perco clientes para aquelas X marcas, empresas ao meu redor, eu sei que esses são os meus concorrentes. De repente, você pode trabalhar no mercado menos sensível a preço. Você pode descobrir que se você aumentar 10%, você perde para aqueles concorrentes. Então, tudo bem, de repente no seu mercado 10% seja uma margem boa de preço. Mas a regra de mercado que a gente usa, de administração, é essa. Se você aumenta seu produto em 5%, seu concorrente é aquela pessoa para a qual você perde clientes por conta desse aumento. Eu acho que ela é uma boa dica para você pensar no dia que você aumentar o preço, para onde seu cliente vai. Tá certo? Bom, e aí, para a gente analisar a concorrência, apareceu o slide que eu mais gosto, mão na massa. Papel e caneta. Anota aí, pessoal. Quem são os seus 3 maiores concorrentes? E te digo, eu estou colocando 3 porque eu acho que dá para começar, mas para o meu negócio eu analiso meus 5 principais concorrentes. E, como eu disse, para cada linha de produto que eu trabalho. Porque pode ser que, por exemplo, você faça um serviço e aí A e B façam um serviço, sejam concorrentes do serviço 1 que você faz. Só que o serviço 2, você tem C e D que são concorrentes. Então, a ideia é que você tenha uma análise de concorrência baseada em produto ou linha de produto ou de serviço que você oferece, para isso ser real, senão fica uma análise muito simples, fica uma análise que vai faltar informação. Bom, ele oferece o mesmo mix de produtos e serviços que você? E preços que ele pratica? Como ele se relaciona com o cliente? Precisa ir analisando cada um desses dados. Quais são os pontos fortes desse meu concorrente? No que eu sei que se eu bater de frente com ele, eu vou perder? O que são os pontos fracos do meu concorrente? No que se eu bater de frente, eu vou perder? Por exemplo, vou falar de novo de mim. Eu comecei os treinamentos, eu não tinha um espaço físico ainda. E aí, quando eu fui abrir, eu comecei a ver que região da cidade que eu ia abrir esse escritório, esse espaço físico para dar treinamentos. E eu cheguei à conclusão que era melhor eu sair da região que eu morava, que eu moro agora, e ir para a região que eu morei com os meus pais quando eu era solteira, porque lá o nível de concorrência era muito menor. Eu não tinha uma escola de negócios que dá cursos pequenos, de curta duração, como eu faço lá. Diferente do lugar que eu moro hoje, que eu ia ter muita concorrência. Então, para isso que serve essa análise. Já pensou se eu não tivesse feito essa pesquisa, abrisse um escritório, sei lá, na rua que eu moro, e aí descobrisse que eu tinha que brigar muito com uma série de concorrentes, porque eu não era de forma alguma exclusiva ou diferenciada na região, a briga ia ser muito maior. Então, isso tudo você tem que analisar, mapear mesmo. Às vezes é questão de pegar mapa e olhar no Google Maps onde estão os seus concorrentes. Mas está aí mais uma lista de coisas que vocês têm que responder. Estou deixando um tempinho aí esse slide que é para vocês anotarem. Então, quem são os seus 3 maiores concorrentes? Ele tem o mesmo mix de produto ou serviço que você? Quais os preços que ele pratica? E aí você pode destrinchar, decupar isso para cada linha de produto, para cada linha de serviço. Você também precisa saber como ele se relaciona com seus clientes e quais são os pontos fortes e fracos desse concorrente. Beleza, meninas? Beleza, Regina? Faz um joinha. Então tá bom. Bom, legal. Aí você vai falar, ai, que bom, eu já defini meu desempenho. Eu vou oferecer um produto de altíssima qualidade, meu relacionamento com o cliente vai ser mediano
E meu preço também vai ser mediano, porque o produto tem qualidade, o relacionamento não é tão bom, então eu tenho que ficar ali mais ou menos no meio. Ah, já tô pronta? Posso ir para o mercado? Ainda não. Você precisa definir uma estratégia. Eu sei que a gente fala isso só muito naquele filme do Bop e tal, mas falar que, por exemplo, eu vou cobrar, vou vender um produto ou um serviço barato, é uma estratégia? Não, você só está falando do preço. A estratégia envolve muito mais coisa. A estratégia envolve tudo o que a gente falou de definição de pacote de valor, envolve o desempenho, o tipo de relacionamento, preço, mas tem mais coisas aí relacionadas com estratégia em si. O que a gente pode falar de estratégia? E ela é super importante para qualquer negócio que está começando. Primeira coisa, você precisa definir onde você quer chegar. Então, você vai, num primeiro momento, você faz um chute. Você vai falar assim, legal, eu vou trabalhar com isso, esse é meu tipo de desempenho, e aí eu quero ter 10 clientes por mês. Primeira coisa da estratégia é descobrir maneiras criativas para atender o objetivo. Como que eu vou acessar meu cliente? Como que eu vou buscar essa pessoa? Legal. Estratégia também é posicionar a sua empresa para ter vantagem competitiva duradoura. O que é isso? Vantagem competitiva está ligado a como você se diferencia. É muito importante e é sempre melhor se você tiver uma ideia inovadora, disruptiva e você for o único cara que faz aquilo no mercado, no segmento que você atua. Mas nunca é assim, né? A gente dá sempre muito exemplo do Uber, mas vê o Uber, chegou a Cabify, tem o 99, tem concorrentes. Mas o Uber encontrou um jeito de ter uma vantagem competitiva que ele ainda se mantém como esse líder, pelo menos aqui no Brasil. E se a gente olhar para eles, como eles conseguiram essa vantagem competitiva? Será que eles chegaram primeiro? Será que eles têm barreiras à entrada dos concorrentes? Isso é muito importante. Você saber, hoje você olha o teu mercado e vê, tenho 10 concorrentes na minha cidade. Mas é fácil para uma pessoa ser meu concorrente? O que ela precisa para ser meu concorrente? Tem barreiras que impedem essa pessoa de entrar no mercado? E normalmente eu te digo, quanto mais tempo você está atuando um negócio, isso vai se tornando uma barreira para o concorrente. Por quê? A experiência e a vivência naquele negócio vai te dando autoridade, vai te fazendo ter uma carteira maior de clientes. E isso é muito importante. Então você precisa pensar em como a sua empresa pode conseguir esse tipo de vantagem. Ah, eu tenho vantagem competitiva porque eu tenho uma coisa, eu ofereço um serviço e tenho um relacionamento, trato o cliente como rei e ninguém faz isso aqui? Pode ser? O que vale no mundo que você atua? Bom, estratégia também também depende de escolher os setores, os serviços e os produtos que você oferece de um jeito muito cuidadoso. Por isso, essa análise da concorrência é fundamental. Entender o que seus concorrentes estão oferecendo. Por exemplo, eu quero trabalhar com estética feminina. O que eu posso trazer para o meu salão, de repente, uma parceria com alguém que não tem tanto no bairro, mas que as mulheres que vão estar aqui vão conseguir aproveitar melhor cada vez que estiverem aqui? O que você pode fazer? Como você vai fazer esse mix de serviço, setor e produto para chamar a atenção do seu cliente? Bom, estratégia precisa sempre se concentrar na criação de valor, que é tudo aquilo que eu falei para vocês. Qualidade, desempenho, posicionamento de preço. Então, de novo, a minha estratégia é vender barato. Isso é uma estratégia? Não. Sua estratégia está ligada a qualidade, desempenho, relacionamento e como você posiciona o preço com relação a tudo isso. E mais do que isso, como você combina essas coisas de um jeito especial, tá bom? E isso que a gente fala de combinação é o que a gente chama de combinação de recursos. Como você combina seus recursos para criar valor? De novo, vou falar do meu mundo. E capital humano? Bom, eu tenho, Maressa, conhecimento nas áreas de vendas, de empreendedorismo, beleza. Só que uma coisa principal da nossa empresa é que a gente oferece programas e treinamentos completos, no sentido de, eu nunca ensino só as pessoas como executarem uma tarefa. A gente sempre fala do lado humano.
que eu tenho daí para falar desse lado humano? Eu me apoio em pessoas que têm conhecimento em neurociências e trago essas pessoas para trabalharem comigo, dependendo de cada treinamento que eu ofereço. Ou seja, eu tô combinando os meus recursos para criar um valor diferenciado de mercado. Por quê? O que tem no mercado? Muita gente sozinha que vende treinamentos. Nós somos uma empresa com vários profissionais diferentes oferecendo conhecimento específico naquilo que temos experiência. Então, essa é uma forma da gente combinar recursos na criação de valor. De novo, Corona tá me ensinando a combinar outros recursos. Como a gente sempre trabalhou muito metodologia ativa nos nossos treinamentos, que é pôr a mão na massa, é usar Lego, é usar post-it, é discutir com colegas sobre o que você está trabalhando, essa coisa de usar o recurso da internet para dar treinamento é um pouco nova para mim. Eu confesso que eu não amava, estou me acostumando, mas é uma forma que eu preciso combinar recursos, senão eu vou ficar para trás. Então é isso, pensa fora da caixa, com quem você pode se unir, que tipo de ferramentas você pode usar? Você vai anunciar só no Facebook e no Instagram, ou de repente você pode usar o YouTube, o TikTok e o LinkedIn? Não sei. Que recursos você vai combinar? E te digo, a gente fala que a gente está vivendo um mundo muito comoditizado, que está tudo muito parecido. E a grande diferença está justamente em como as empresas conseguem combinar os recursos de uma forma diferente. Então, pensem nessa combinação de recursos, tá bom? Vamos lá, alguém mandou aqui falando que o celular desligou, perdeu uma parte do curso e o curso vai ficar salvo? Vai ficar salvo o curso. Já já eu conto disso para você. Espera só um minutinho. Mas fica tranquilo, o curso vai ficar salvo sim. Bom, isso que tudo que a gente falou nessa 1h15 quase já que deu, foi só o primeiro quadrante do nosso Canvas. Foi ali aquele central que é a proposta de valor. Mas ele é o coração do Canvas. Se você não tem uma proposta de valor efetiva, se você não sabe responder todos esses exercícios, cada slidezinho ali do mão na massa, se você não tem uma resposta para elas, nem adianta você ir para os próximos. Você precisa conseguir responder cada mão na massa daqueles que eu falei, desenhar a proposta de valor, aí a gente vai para os próximos. Até por isso que nós resolvemos dividir esse treinamento em algumas etapas, para vocês terem tempo de pensar nessa proposta de valor. Bom, eu gostaria, por favor, que se vocês pudessem, mandem os e-mails pelo Instagram para a gente, porque daí eu vou mandar uma cópia desse Canvas para vocês irem preenchendo no decorrer da semana para o nosso próximo encontro. E aí, de novo, me perguntaram, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Eu vou mandar o vídeo da gravação, se vocês quiserem consultar alguma coisa. Vou mandar o vídeo da gravação para vocês. E também para as pessoas que perderam a primeira aula e quiserem, a partir da segunda, eu vou disponibilizar o vídeo também. Então, se você achou interessante para alguma amiga sua, fala para ela entrar lá, comentar o post, que ainda a gente consegue mandar essa primeira aula. Tá bom? Alguma pergunta, menina? Silvia quer contar mais dos seus exemplos pra gente? Eu falo demais, quase não falo aí, tem que me interromper. Vamos lá, pessoal, como é que tá? Alguma pergunta? Silvia, Regina? Eu acho que as meninas podiam falar, né? O que elas acharam, o que elas que tem dúvida, não sei. Boa ideia. O que elas entenderam de tudo isso que você expôs. Se elas já têm, para as pessoas que vão trabalhar com serviço, né, qual que vai ser o diferencial, porque no serviço de beleza tem muita concorrência, então como vai ser esse diferencial? Isso daí eu acho que é super importante, né? E aí, quem responde? A Daniela só tá digitando, né? Ai, peraí. Ela tá fazendo um curso de maquiagem. Olha só, eu sou tão legal que eu falo quem responde, mas eu acho que vocês estão sem microfone, peraí. Pronto, todo mundo tá devolvida. Desculpa, pessoal, todo mundo vou conseguir ouvir agora. Pode estar ligado. Tá, te ouço. Nós te ouvimos, Regina, diga lá.
Ah, não, eu falei pro meu marido não falar nada, que ele tá do lado. Então, sobre o diferencial. Eu tenho meu diferencial, mas ainda não sinto que eu tenho preço, mas tipo, o preço ideal que eu gostaria de cobrar, por exemplo. Mas apesar do diferencial, eu tenho dificuldade, por exemplo, do reajuste que acontece uma vez por ano, mas eu tenho dificuldade. Tá. Vamos falar bastante de precificação na última aula e a gente vai conseguir falar disso, mas é legal você entender quais são os seus diferenciais. Legal. Porque eu acabei anotando que você tinha falado do serviço, né? Do serviço, qual o diferencial e o valor. Uhum. Então, eu tenho um bom serviço, tenho um diferencial, mas Qual é o seu o diferencial, valor ainda não é Regina? satisfatório para mim. Oi? Qual que é o seu diferencial? Eu tenho atendimento personalizado, sou maquiadora e atendo em domicílio. Eu tenho duas vertentes do meu trabalho, que é o atendimento em domicílio, né? Que é o atendimento personalizado, eu atendo uma cliente por vez. O meu estilo de maquiagem, o meu estilo de trabalho também é diferenciado, vamos dizer assim, pela minha região. Pelos meus concorrentes, né? Eu falo assim, o meu trabalho é um pouquinho diferente deles. E os cursos que também são diferenciados, que eu foco muito na prática e não em técnicas de... Por exemplo, hoje tem muito maquiador que foca em coisas mirabolantes para iniciante. E eu não, eu foco naquilo que realmente a cliente vai pedir para aquela pessoa quando ela se tornar um maquiador. Eu foco 100% no atendimento. Nas técnicas que ele vai usar, como atender esse cliente, essas coisas. Mas ainda, a minha primeira turma, eu não ganhei um centavo porque eu fiz um preço horrível para mim, no caso, foi ótimo para as alunas, mas para mim foi horrível. Mas assim, eu mudei totalmente depois do primeiro curso que eu fiz com a Capital Humano. Mudou totalmente a minha visão, assim. E eu só preciso reformular mesmo esse negócio do meu atendimento aí, ver como que vai ficar bom para mim e para as clientes. Mas eu tô aprendendo aqui. Muito bom. Porque você sabe que é um veneno também. Todas as empresas que eu trabalho, e daí elas cobram um preço baixo. O desafio delas é conseguir comprovar para o cliente que ela tem qualidade. Porque todo mundo vê um valor mais baixo que o mercado e fala, nossa, isso não é bom. Então é aquilo, se você tem alguma coisa boa oferecendo, cobre no mínimo o que é justo para aquilo. Porque se você joga teu preço lá embaixo, gera desconfiança e as pessoas vão achar que você está prometendo mais do que você pode entregar. Então, esse é uma coisa super difícil para quem trabalha com preço muito baixo com relação ao mercado. Enquanto o cara que tem um valor agregado, que a gente fala, um diferencial muito grande, e cobra por isso, ele precisa ficar justificando por que ele cobra mais caro. O cara que cobra barato tem que ficar se justificando e achando formas de provar que tem conteúdo ali, que tem qualidade. Bom, talvez a minha dificuldade seja realmente demonstrar o meu valor, né? Tá. Bom, a gente fala um pouco de demonstração, fica aí a dica no nosso treinamento Neurovendas, que também era um produto que eu tinha só presencial, agora estou terminando de gravar o online e a gente fala um pouco disso. Obrigada, Regina. A Priscila, você tinha levantado a mão, você quer falar? Isso. Alguma outra moça perguntou o que a gente tinha achado desse pouquinho que nós vimos agora. Isso. Assim, eu tô aqui cheia de anotações, só com esse pouco que você falou, assim, abriu muito o meu leque, sabe? Legal. De coisas, como eu havia falado, eu tenho muitas ideias na minha cabeça, muita coisa na minha cabeça e eu não consigo organizar. E agora, com tudo que você vem passando, principalmente nessa coisa do concorrente, de notar o diferencial, de agregar o valor da experiência que eu tenho, eu acredito que eu já tenho um grande diferencial, principalmente na experiência no momento da prestação do meu serviço em relação a minhas concorrentes, porque eu já fui cliente do que eu presto hoje. E
vendo no papel, assim, você falando, eu consegui enxergar muito mais claro, sabe? Qual é o meu diferencial, qual é o meu valor nesse momento aqui em relação aos meus concorrentes. Foi muito bom, eu tô adorando mesmo. Ah, legal, que bom. Ficamos felizes de ajudar. Essa é a intenção mesmo. Obrigada, obrigada. E aí, mais alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, dizer o que entendeu para a gente validar? Como é que tá? Eu achei bem bacana o método Canvas. Tá. Eu já conheci um pouco de plano de negócios, mas principalmente a questão teórica da faculdade, que é uma coisa muito difícil de você conseguir trazer para o seu dia a dia. Né? Então, eu tinha até um mestre nas aulas que ele falava que um plano de negócios bem executado, ele precisaria ficar 1 ano em análise. E hoje, eu penso que no tempo que a gente está, que as coisas mudam muito rápido, se você fica 1 ano analisando um negócio, às vezes você perdeu a oportunidade de investir naquilo que poderia ter se tornado uma coisa boa, né? Então, foi como eu comentei no início, existe sim a vontade de empreender, só que eu aplico isso muito, mesmo sendo colaboradora de uma empresa, né? Então, eu direciono uma equipe, auxilio uma equipe na questão comercial e eu tento sempre desenvolver nisso eles, né? A questão de, se fosse a tua empresa, o que você faria? Se fosse o teu negócio, como é que você estaria agindo? E eu acho que esse método Canvas é bem bacana para conseguir dar esse caminho, né? Porque às vezes uma empresa, mesmo que ela já esteja há algum tempo no mercado, às vezes ela vai se perdendo, né? Alguns objetivos vão se perdendo, e aí a gente precisa sempre, né, recolocar isso, reavaliar, saber se você está trilhando o caminho certo. Então, hoje, a empresa que eu atuo, uma das coisas que a gente tem tido dificuldade é uma empresa que atende um público classe A, é uma empresa que dá toda essa experiência de atendimento, que tem todo esse diferencial em questão de qualidade e em questão também de oferecer uma coisa de qualidade, um ambiente agradável. Então, tem essa exclusividade, né? Então, o cliente que procura hoje o nosso tratamento, ele quer essa exclusividade. Só que eu estou sentindo que o público está ficando pequeno. Estou sentindo que hoje o preço que a gente tem não tem suprido as necessidades da empresa, então a empresa está começando a ter uma certa dificuldade financeira e está ficando pequeno o meu público. Eu já não consigo mais trazer o mesmo número de pessoas que eu trazia. E isso diminuiu muito, dificultou muito no último ano, depois do primeiro reajuste que a empresa teve. Então, a empresa trabalhou com a mesma tabela de preços durante 5 anos e meio, e quando aplicou o reajuste, vamos supor assim, eu acho que acredito que 35% dos clientes que a gente poderia ter fidelizado, eles optaram por buscar o concorrente, mesmo sabendo que talvez no concorrente ele vai ter uma qualidade inferior, não vai ter todo aquele atendimento personalizado quanto o que a gente tem hoje, mas a questão do preço influenciou bastante a escolha dele. Tá. Eles são muito elásticos com relação ao preço, tá? O que você vende, Micaele? É uma clínica de estética na verdade, a especialidade é uma clínica médica que tem especialidade na área da estética. Então, a gente trabalha com medicina avançada em questão de depilação a laser, tratamentos corporais e faciais mais invasivos, a parte dermatológica. E existe uma concorrência muito grande, né? Nada muito similar ao que a gente oferece, porque como a equipe da empresa não é dirigida diretamente por uma médica, a gente tem uma visão um pouquinho diferenciada do mercado. Então, o cliente ele tem um mix maior de produtos, não fica refém de um único médico atendê-lo. Então, tem essa flexibilidade que a gente nota que os clientes até gostam bastante, né? Mas ainda existe muito aquelas opções, né, da pessoa que prefere ir no dermatologista da família dela, que atende desde a infância, tem aquele questão hoje em dia, a depilação a laser, que é o carro-chefe da empresa, essas redes que a gente costuma brincar no meu ramo, né, de fast food de depilação a laser, que são esses que trabalham com preços menores, que estão em todos os shoppings, ou seja, eles são muito mais acessíveis do que nós, que só temos um ponto de atendimento. Eles acabam captando uma cartela de cliente que seria nosso, que merecia esse atendimento diferenciado e que tem poder aquisitivo para comprá-lo. Só que acaba, né, que não consegue chegar até nós, que quando
o atendimento é feito online, né, o primeiro contato do cliente é executado, a pessoa, quando ela pergunta o preço, a conversa morre nesse ponto, entendeu? Quanto custa? Ah, custa X, Y, Z. Ah, tá bom, obrigada, beijos, até uma próxima. E aí é a parte que a gente percebe que existe um desgaste muito grande em atender bem, e aí às vezes a equipe até fica desmotivada em questão de se entregar muito e não saber se aquele cliente é um cliente, primeiro, que tem potencial para adquirir o seu serviço, e segundo, né, depois de se dedicar tanto, ele ainda optar por uma opção mais em conta, mais barata. Uhum. Tá. Daí falando um pouco de venda de pacote de valor. Às vezes, o mercado vai mudando e vai. À medida, assim, lembra que eu falei numa certa hora de barreira à entrada de concorrentes? Antigamente, uma barreira à entrada de concorrentes era o preço, o custo desses equipamentos. E daí, de repente, você vê uma movimentação de mercado que é uma loucura. E você vê muitas empresas entrando. Então, nessa hora, o que você falou, o plano de negócio bem desenhado é 1 ano de energia que meu mestre ensinou gastando. Legal, de repente, há um tempo atrás, você tinha tempo para isso. E hoje, por isso que o Canva surgiu. Porque o mundo está muito VUCA, né? Está muito dinâmico. E a gente precisa ter respostas mais rápidas. Então, de repente, tem casos que o que a empresa precisa não é só, deixa eu reformular aqui o meu projeto, o meu time de vendas, deixa eu melhorar por exemplo, o atendimento. Não, é dar uma olhada de como está sendo combinado essa quantidade de recursos, analisando que já teve entrada de mercado, de muito concorrente no mercado. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu estava vendo uma vez, eu queria usar aquele aparelho transparente, alinhador dos dentes, que eu queria terminar um tratamento. E com a minha dentista, ela queria me cobrar R$10.000 para fazer o tratamento em 1 ano. E aí, beleza, eu falei, tá bom, depois eu faço, agora não vai dar. E aí, eu notei que de uns 5 meses para cá, começaram a aparecer um monte de empresas fazendo isso por um valor muito mais acessível. E aí eu fui tentar entender, eu vou falar, poxa, mas por que a pessoa que eu confio, que é minha dentista, cobrava R$10.000 e vocês estão cobrando R$2.500 pelo mesmo tratamento, aspas, tá? Aí eu descobri por quê. Como as impressoras 3D ficaram muito mais popularizadas, está muito mais fácil gerar esse tipo de produto. Não é mais uma coisa tão exclusiva. Então, é muito importante que a empresa esteja ligada também no que foi mudando de tecnologias, porque, de repente, é preciso combinar recursos de alguma forma diferente. Mas uma coisa que você falou é verdade. É muito importante incentivar o sentimento de dono e que as pessoas pensem nisso. Como eu posso inovar? E aí entra o conceito que a gente fala, que é o intraempreendedorismo, que é você que é funcionário, que trabalha para essa empresa, conseguir propor ideias que sejam sustentáveis. Então, Micaele, de repente, com o Canvas, se você conseguir pensar numa combinação diferente de recursos para a empresa, você vai estar sendo uma intraempreendedora. Espero que te abra os olhos aí, torcendo por você. Obrigada. Obrigada, gente, pela sua participação. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? No, that's it? Então tá bom, pessoal. Se alguém quiser falar, os microfones estão liberados, mas agradeço. Espero vocês na quarta que vem, mesmo horário, às 3 da tarde. Eu e a Silvia estaremos aqui firmes e fortes. Por favor, para receber esse material, que é o Canvas, para vocês preencherem, passem para a gente pelo Instagram o e-mail ou o WhatsApp de vocês, que a gente vai mandar o Canvas e essa gravação da aula. Por favor, não distribuam a gravação da aula. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, peça para falar com a gente diretamente. Nos ajudem a termos mais seguidoras, que isso me ajuda também. Então, eu vou contar com esse voto de vocês. Qualquer pessoa, depois que pedir a gravação e quiser entrar daqui para frente, pode entrar. Mas, por gentileza, falem para nos seguir e pedir diretamente para a gente. E é isso, eu só vou mandar a gravação para quem pedir lá a gravação e o Canvas, para vocês que mandarem o e-mail e o telefone lá na conversa do Instagram. Por favor, pessoal, tá bom? Então, um beijo para vocês, Silvia. Beijo.
Até quarta-feira que vem, menina. Até, pessoal. Um beijão, brigadão, Regina, que falou da gente, trouxe um monte de seguidoras suas, legal. Espero estar ajudando aí, meninas. Um beijo. E qualquer coisa, falem conosco pelo Insta. Estamos aí. Um abração para vocês. Tá Tchau, ótimo. tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.